na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no 11º capítulo, a partir do 17º versículo. Vamos ler em uníssono numa leitura orientada pelo diácono da igreja, Domingos Boquimpani. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto não vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra feita aos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à igreja as orações a favor do meu irmão, Edivar. Ele estava até ontem no CTI do hospital ali em Santa Teresa, no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Ele foi transferido na quinta-feira de Macaé para Petrópolis. E essa noite ele foi transferido do CTI para o quarto particular, embora seu estado inspire cuidados, seu estado de saúde está bem melhor. Eu quero, em nome da família, agradecer as orações da igreja. Eu sei que muita gente orou, então eu quero aproveitar esse momento para agradecer à igreja e pedir que continue orando. Mas a palavra que nós queremos dar para a nossa ceia, preparando o nosso coração para esse momento tão importante, é para que nós nos autoavaliemos, para que nós olhemos introspectivamente, olhemos para dentro de nós e vejamos como está a nossa vida espiritual, o que está acontecendo conosco. Os irmãos conhecem uma pessoa na Bíblia, uma pessoa muito importante que deixou de ser homem e passou a ser um animal. Sabe quem é? Qual o nome dele? Nabucodonosor, um rei da Babilônia, um homem muito importante.
ele tinha algumas operações que pareciam um crente, mas não era crente. Ele apenas era usado por Deus para manifestar os propósitos de Deus na vida do seu povo. Logo mais à noite eu estarei falando sobre essa passagem que se encontra no livro de Daniel, capítulo 4. As lições que estamos aprendendo na vida de Daniel e as lições que estamos aprendendo na vida de Nabucodonosor contam claramente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Fala claramente quem é ímpio e quem é santo. Fala claramente quem obedece a Deus e quem não obedece. Quem obedece a Deus é premiado. Quem obedece a Deus é abençoado. Quem não obedece, naturalmente, paga o preço da desobediência. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus riquíssimo, que nós lemos todo primeiro domingo do mês, quando nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, muito preocupado com a vida espiritual da igreja de Corinto, ele escreve essa carta para a igreja, mas não apenas para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas de todos os tempos, convocando-nos a uma vida de comunhão com Deus, convocando-nos a uma vida de obediência à vontade de Deus a qualquer preço. Meus irmãos, nós devemos obedecer a Deus, custe o que custar, haja o que houver, em quaisquer circunstâncias. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nós caminhamos felizes, mesmo que em torno de nós, mesmo que ao lado de nós vivamos num ambiente de circunstâncias totalmente adversas. Essa semana eu estava lendo o Globo e estava lá uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu acreditei, porque nós estamos em um período de 40 dias de oração pela nossa pátria. Já é resultado das nossas orações. É inadmissível, no ambiente corrupto que está vivendo o nosso país, no ambiente de depravação que está vivendo o nosso país, no ambiente antagônico, completamente antagônico, totalmente longe dos propósitos da vontade de Deus, Deus nos abençoa. Acho que pouca gente leu aquela decisão do Supremo Tribunal. O Supremo decidiu que agora os professores nas escolas podem ensinar religião. Meus irmãos, isso é resultado de oração. Coisa tão pequena, não é? Pequena coisa nenhuma, é muito grande. Os nossos professores e as nossas escolas, agora alicerçado por uma decisão do Supremo Tribunal, pode ensinar a palavra de Deus. Claro que vai haver muita guerra nisso daí. Claro que vai haver muita diversidade nisso daí. Mas devemos reconhecer que já é Deus tocando na vida de homens que não querem nem ouvir falar em Deus. Já é resultado. Nós precisamos crer que Deus faz o impossível. Se Deus faz o impossível usando a vida de Nabucodonosor, se Deus faz o impossível através da vida de Ciro, rei da Pérsia, se Deus faz o impossível através de tantos líderes de Artaxerxes, como não vai fazer diferença na nossa vida? Então, se eu estou em pecado, se alguém da minha família está em pecado, ou se alguém das minhas amizades está em pecado, eu tenho que andar de cabeça erguida diante de Deus, se a minha vida está santa diante de Deus. Se a minha vida está segundo a vontade de Deus,
Eu sei que Deus vai nos conduzir, porque lá em Efésios, ele nos diz no capítulo 4 que Deus nos conduz em triunfo. Deus não nos conduz apenas, mas Deus nos conduz em triunfo, porque a palavra de Deus é absolutamente individual. Há muitos textos na palavra de Deus que nós encontramos, muitas vezes em Jeremias, vamos encontrar em outros profetas, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Era um ditado judeu, era um ditado entre o povo judeu. Jesus Cristo quis mostrar aos discípulos que eles estavam proibidos de falar esse ditado para dizer que cada um é responsável pelo seu pecado. Meu irmão, você é responsável pelo seu pecado. Você é responsável por liderar, por conduzir a sua vida segundo os propósitos de Deus. Você é responsável por ter uma vida em paz com Deus, de tranquilidade, de segurança, porque Deus vai cobrar de você, vai cobrar do Jorge, vai cobrar da Ingrid, vai cobrar de mim, vai cobrar do Márcio, do Eric, cada irmão. Não há nada que aconteça conosco que individualmente nós não vamos prestar contas a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo na celebração da ceia. Vamos fazer um autoexame, uma autoanálise, para saber como está a minha vida com Deus. Por isso que ele usa numa linguagem bem simples, mas muito profunda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ivan, olha para mim. A Bíblia não está me dizendo para eu te examinar. Irmão Gabriel, a Bíblia não está mandando examinar o irmão. Irmão Martins, não é o irmão que eu tenho que examinar. É o irmão é que vai se examinar. Sou eu que vou me examinar. É Márcia que vai se examinar. É Renata que vai se examinar. Cada um vai fazer o exame da sua própria vida. Estou em paz com Deus? Paulo falou assim, pode participar da ceia. Não estou em paz com Deus? Ainda há tempo. O ladrão na cruz, ele se converteu na hora exata da sua morte. Vocês creem nisso? Temos que crer. Então você pode agora, se você não está em paz para a celebração da ceia, você pode agora se colocar em condições de participar da ceia. Mas se você não quiser se colocar em condições, é você que está decidindo não participar da ceia. Paulo fala de maneira muito clara, porque ele sabia que era prática costumeira, corriqueira, na igreja, de que os crentes vinham para a igreja para se alimentar. Pessoas muito ricas traziam muita coisa para comer. Pessoas menos ricas traziam pouca coisa para comer. Pessoas muito pobres não traziam nada, desculpa a gíria, ficavam chupando o dedo, vendo os outros se alimentarem. E Paulo achou que isso era um absurdo. As pessoas virem à igreja para se alimentar fisicamente na igreja. A igreja não é lugar de se alimentar fisicamente. A igreja é lugar de se alimentar espiritualmente. Era que na ceia, os crentes vinham, cada um trazendo a sua parte, quem tinha mais trazia mais e melhor. Quem tinha menos trazia menos e pior. Quem não tinha nada não trazia nada. E Paulo quis dizer que todos somos um em Cristo Jesus. Não tem o rico, não tem o pobre, com todo respeito. Quando eu trouxe o irmão Domingos aqui, foi para agradecer como pastor da igreja. Mas o Domingos não estava nem esperando por isso.
capaz de ter ficado zangado com o pastor, né, Domingos? Porque a gente não faz para Deus para se apresentar. A gente não faz para Deus, para os homens baterem palma. A gente faz para Deus de coração. Por isso que a doutrina do dízimo. O dízimo, todo mundo dá a mesma coisa. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas aos olhos de Deus, todos são iguais. O que Deus quer que nós façamos é que nós demos o máximo de nós. E se você dá o máximo, eu dou o máximo, Jorge dá o máximo, cada um dá o máximo, todos para Deus estamos dando igualmente, na proporção em que recebemos. Mas os crentes de Corinto, eles vinham com mesa fartíssima, aqueles que eram ricos. E os que eram pobres ficavam vendo. Paulo disse, nada disso. Por isso ele usa a expressão, quem quiser, que coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Isto é, nós não estamos na igreja para estarmos atirando pedra um no outro. Nós não estamos na igreja para apontar erros de ninguém. Nós estamos na igreja para comunhão, para experimentarmos vida de absoluta comunhão. Então, para experimentarmos essa vida de comunhão, há que haver um exame diuturno, constante. Nós precisamos reavaliar-nos diariamente, para então diariamente nos alimentarmos, e em sendo alimentados, nós estamos preparados para abençoar a vida do nosso próximo, para a vida do nosso amigo, para a vida de pessoas que nós nem conhecemos, para a vida de pessoas que não são crentes. Por isso, nossas campanhas missionárias, por isso nosso esforço para ir para a praça com a união masculina, para pregar a palavra de Deus, por isso nosso esforço para todo o trabalho que fazemos em direção à vontade de Deus, ao crescimento da obra de Deus, para isso, para a nossa alimentação espiritual. E à medida que mais nos alimentamos, mais nós vamos sendo usados por Deus. E que esse uso de Deus da nossa vida seja produtivo para o crescimento da obra de Deus. Então, o que deve habitar em nosso coração é a firme disposição de eliminarmos qualquer coisa. Qualquer coisa que eu tenho certeza que não tem aprovação de Deus, só depende de mim eliminar da minha vida. Eliminar da minha vida inveja, eliminar da minha vida opulência, sou tal, sou melhor. Eliminar da minha vida qualquer coisa que eu faça para que o povo bata palma para mim. Eliminar da minha vida falar mal do meu próximo, seja ele quem for. Eliminar da minha vida, deixar que na minha mente esteja abrigado qualquer sentimento que eu nem sei se são verdadeiros, mas que eu tomo conhecimento. Às vezes pessoas vão me trazer notícia de uma terceira pessoa, e eu não sei se é verdade, eu já tomo partido contra aquela pessoa por mera informação. Isso são as armas do diabo para que nós nos afastemos da presença de Deus. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós devemos fazer um exercício constante. Constante que eu digo é minuto a minuto. Cada oportunidade que tiver na minha mente de pensamentos que não têm aprovação de Deus, eu elimino com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Quantas coisas acontecem entre nós que passam despercebidas, mas que na verdade não são da vontade de Deus. Quantas coisas. Quantas coisas.
Eu quero pedir à igreja, a cada membro da igreja, para nós fazermos esse trabalho intenso, essa campanha intensa, de deixarmos-nos dominar por pensamentos positivos em relação ao nosso próximo. Uma palavra de ânimo à pessoa que está desanimada. Uma palavra de carinho à pessoa que está precisando de amor. A companhia a uma pessoa que está sozinha. Um lar que está passando dificuldades. Se eu sei que aquele lar está passando dificuldade, ao invés de fazer referência, vamos orar por aquele lar, aquele casal, aquela família que está passando um momento, um membro da família só passando dificuldade, vamos orar por aquela família. E se nós fizermos isso, meus irmãos, a Bíblia nos ensina, quando eu procuro abençoar o meu próximo, o primeiro a ser abençoado sou eu. Se você procura abençoar o seu próximo, você é o primeiro a ser abençoado. Então elimine da sua mente, elimine do seu coração qualquer coisa que possa trazer mágoa, ressentimento, tristeza ao coração do seu irmão. Mas procure cada vez mais palavras, atitudes, pensamentos que possam trazer alegria e possam somar para que o seu próximo possa se sentir uma pessoa ajustada e feliz. Essa é a orientação da palavra de Deus. E para tanto, Ele nos abençoe. Vamos agora, nesse espírito, meus irmãos, de louvor, esse ambiente de alegrias espirituais, vamos convidar os diáconos para se posicionarem e já estão autorizados a fazer a distribuição do pão, enquanto nós estaremos cantando o hino de número 130.